E Então, ela pelo tem... que percebe, o contato físico é o que causa realmente a transmissão. Então, nesse caso dessa doença, você precisa estar próximo. E desenvolver aí novos agentes antivirais para combater a ameaça da varíola dos macacos de forma eficaz. E essa combinação desses compostos naturais que estão sendo estudados, eles podem ser mais eficazes do que uma só terapia. Elas conseguem maximizar a eficácia. Tem alternativas promissoras, tanto na prevenção quanto no tratamento, incluindo aí doença de pele, asma, doença cardiovascular e até mesmo câncer. Tem espalhado não só na África, mas também fora dela, esses surtos ocasionais, né? Por exemplo, a gente viu que no Rio Grande do Sul já tinha ali, né, pacientes com as alterações. E esses sintomas, muitas vezes, Fernando, inclui febre, dor de cabeça, os linfonodos aumentados, né, o inchaço nos glândulos linfáticos. Os pacientes relatam dores musculares, né, as feridas na pele, que vai evoluir para uma pústula, uma crosta, que vai gerar pus ali. Quando tem essa erupção cutânea, pode afetar aí várias partes do corpo, incluindo no rosto, na palma das mãos, nos pés, incluindo nos órgãos genitais, tá? Então, essa transmissão, Fernando, ela ocorre através do contato direto dos fluidos corporais, lesões da pele, gotículas respiratórias e objetos contaminados, né? No caso da biomedicina, a gente fala de fomites, né? E recentemente também, Fernando, muito tem se falado sobre a transmissão de forma sexual, né? Que tem sido identificada aí como um modo significativo da disseminação, especialmente aí entre homens que fazem sexo com homens, né? Então, para a gente entender um pouquinho do contexto, do que essas publicações trouxeram para nós. Em relação aos estudos que você me perguntou, a monkeypox, ela é uma doença emergente com potencial epidêmico crescente. Então, devido a esse aumento, né, da transmissão humana, a doença ela apresenta sintomas aí muito parecido com o da varíola que a gente tem aí ao longo da história, tá? Esse contato direto recentemente tem sido associado aí, então, com os contatos sexuais e a vigilância apropriada, o desenvolvimento de diagnóstico, tratamento são essenciais aí para a gente conseguir controlar a disseminação, tá? Então, pelo que percebe, o contato físico é o que causa realmente a transmissão, diferentemente de uma gripe, que é a questão de espirro, né, as gotículas no ar. Então, nesse caso dessa doença, você precisa estar próximo à pessoa para poder receber o contágio? Exatamente, é o que se sabe da história, né, Fernando? A gente não teve ainda acesso ao material genético para poder trazer novas informações. O que eu estou trazendo aqui são o que existe na publicação científica, né? E tem ganhado atenção global devido a esses surtos recentes que teve, tá? Embora essa doença, como você questionou, ela geralmente ela é autolimitada, né? Os casos mais graves, eles podem ocorrer sim, tá? E atualmente, Fernando, não existe um tratamento específico bem estabelecido, tá? Existe pesquisas em andamentos, está sendo explorado tanto o tratamento com antivirais, quanto opções de tratamentos naturais. E essa gestão clínica, né, da varíola dos macacos deve principalmente incluir a prevenção e aí o tratamento de infecções bacterianas secundárias, inclui a hidratação adequada, a nutrição, a proteção, né, de áreas anatomicamente mais vulneráveis, né, como é o caso dos olhos e da parte das genitais, tá? Então, hoje, Fernando, não existe um tratamento específico estabelecido para essa questão que a gente está discutindo, tá? Mas aí também tem uma oportunidade, porque existe várias abordagens que estão sendo exploradas, né? Os antivirais mostram aí uma promessa bem interessante, enquanto dentro da naturopatia
a gente encontra a medicina tradicional chinesa e a medicina indiana, que tem oferecido aí alternativas baseadas em tratamentos históricos de doenças virais semelhantes a essa que a gente está vendo, tá? Então, foram feitos aí ensaios clínicos rigorosos, com pesquisas adicionais, e com certeza a gente precisa ainda continuar tendo essas evidências para confirmar a eficácia, confirmar a dosagem, né, dessa abordagem, e aí sim aguardar o desenvolvimento de diretrizes e de tratamento aí mais otimizados, tá? E dentro do que se fala aí no mundo acadêmico, Fernando, tem 2 antivirais que estão sendo fortemente discutidos, tá? Que é o Tecovirimat, que é um antiviral desenvolvido para varíola, tem se mostrado bem eficaz, né, nos estudos. Já está disponível. Então, tem alguns pormenores aí que a gente vai discutir, tá? Proporcionando, então, a proteção contra a morte, né, dos animais que foram afetados aí pelo vírus, tá? E aí tem um outro medicamento também que está sendo bastante falado, que é o Brincidonofovir, que é um outro antiviral que também é mencionado como uma opção potencial devido aí à capacidade que ele tem de inibir aí a polimerase do DNA viral. Então, o antiviral é um caminho, medicamentos, né, com esse foco antiviral alopático é um caminho. É um caminho. Mas com a ausência de tratamentos específicos licenciados, há um interesse crescente de explorar as terapias naturais, incluindo aí a fitoterapia e os medicamentos já muito reconhecidos, né, da medicina tradicional chinesa e da medicina indiana também. Então, eles têm ganhado bastante destaque aí com pesquisadores do mundo todo, tá? Os tratamentos naturais, Fernando, eles têm sido amplamente explorados como alternativas, né, principais ou complementares ao tratamento convencional em diversas condições da saúde. A gente vê o interesse hoje dessas pesquisas, né? Compostos naturais, como extratos de plantas, têm propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, estimulantes celulares, e são muito eficazes aí na cicatrização de feridas, por exemplo, tá? E os medicamentos herbais naturais, como é o caso do óleo do coco, o óleo de oliva, a cera de abelha também tem muito se falado, né? Tem mostrado aí de forma muito eficácia uma significativa redução dos sintomas nessa questão da pele, tá? Outros produtos naturais, que são fitomedicamentos, né, feitos de plantas, têm demonstrado aí uma eficácia nessa regulação da proliferação de queratinócitos e na redução aí desses processos inflamatórios, sendo bem tolerados aí clinicamente. E eu falei da medicina tradicional chinesa, né, Fernando? E a gente vê também que da mesma forma que a varíola aí, ela é milenar, a medicina tradicional chinesa, ela também é milenar, né? E ela tem ganhado destaque aí mundialmente por explorar aí os medicamentos com base de plantas. Doutora, dá para... Vai continuar falando da medicina chinesa ou posso fazer outra pergunta? Eu só queria concluir, porque a gente já tem o nome dessas plantas que estão sendo estudadas, né? Esses medicamentos potenciais fitoterápicos naturais, eles têm aí apresentado um potencial notável no tratamento, né? Tanto na fase leve quanto na fase mais grave. Essas fórmulas, essas ervas chinesas, né? Como é o caso do pó, que é o Yanjiao, né? YINGIAO, né? Que é feito por decocção, tá? Que foi mostrada aí a eficácia na redução do tempo de febre e na extinção aí da erupção das doenças virais semelhantes à varíola, né? Como a gente não tem específico essa alteração, os estudos trouxeram aquela que já teve resultado, né? E todos os estudos que a gente revisou ali mostram que a medicina tradicional chinesa pode ser, sim, uma abordagem, uma alternativa
para o tratamento e também para a prevenção, né, da monkeypox, mas são necessários mais ensaios clínicos rigorosos para confirmar aí esses efeitos, né? E na parte da Índia também, lembra que eu comentei, a Índia também tem se destacado, né? Porque eles, e principalmente em 2022, eles fizeram vários estudos aí em países não endêmicos, né? Para proporcionar aí à Índia uma oportunidade de investigar medicamentos fitoterápicos tradicionais para atividade antiviral e desenvolver aí novos agentes antivirais para combater a ameaça da varíola dos macacos de forma eficaz. Então, na literatura, a gente consegue ver que a Índia pode explorar esses medicamentos, a China também tem muitas possibilidades de explorar, e essa busca contínua por tratamentos antivirais naturais ou sintéticos destacam aí a necessidade de maior investigação, né, de forma rigorosa, para confirmar a eficácia e esses tratamentos à base das plantas, né? Então, tanto a medicina indiana quanto a medicina tradicional chinesa, elas oferecem aí opções seguras e também promissoras, e essa combinação desses compostos naturais que estão sendo estudados, eles podem ser mais eficazes do que uma só terapia. Elas conseguem maximizar a eficácia e também minimizar aí os efeitos colaterais do tratamento, caso serem usados aí alguma alopatia, tá? Então, tem alternativas promissoras, tanto na prevenção quanto no tratamento de várias condições na saúde, incluindo aí doença de pele, asma, doença cardiovascular e até mesmo câncer. Então, esses tratamentos, eles geralmente são bem tolerados pelos pacientes, eles são eficazes quando usados sozinhos ou na combinação de terapias convencionais, tá, Fernando?